Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 22 a 24. Atos 11, 22 a 24. Quiser até desligar aqui o som, essas coisas, pode desligar tudo aí para total silêncio aqui, né? Pregador famoso, eles pregam com fundo musical, mas eu ainda não sou famoso. Talvez um dia eu volto, quer dizer, um dia eu faço isso, mas por enquanto eu ainda me sinto sem fama de nada. Até algumas pessoas até falam de mim ainda, falam mal de mim. Aliás, tem dois tipos de gente na igreja. Tem uns que falam bem do pastor, no meu caso, alguns falam bem, me amam, e tem outro grupo que estão equivocados ao meu respeito, só isso. Então, tem dois tipos. Tem um que me ama, eles são apaixonados por mim, gostam de mim. E tem outro grupo que estão equivocados. Vocês me conheciam, vocês gostavam também, mas não conhecem. Paciência, faz parte da vida. Quem encontrou diz, podemos ler. Do 22 ao 24. 1, 2. Chegou a fama aos ouvidos que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Amém. Toma assento, por favor. O assunto que nós, com a graça de Deus, queremos discorrer com os senhores em pouco tempo, embora hoje seja feriado, mas é só hoje, amanhã já é outro dia. E nós temos um grupo de irmãos aqui de uma outra cidade, né? Que tem que ir embora e preparar para amanhã, de manhãzinha, estar no batente. Tudo isso eu penso. Eu conduzo a coisa aqui, mas olhando tudo isso. Nesse pouco tempo, eu quero falar sobre Barnabé, um exemplo. Qual é o assunto mesmo? Barnabé, só 3 pessoas falaram. Se continuar nessa fraqueza toda, vamos ficar até 9 horas só para saber o que vai ser falado. Qual é o assunto mesmo, gente? Barnabé, um exemplo. Então, tá bom. Barnabé, meus irmãos, foi um cidadão que tornou um exemplo de cristão e de obreiro. Agora, eu sempre falo isso, esse povo, quem está falando aqui, gente, já morreram, já faz tempo que morreram. O intuito nosso hoje é trazer o que esse povo tinha de bom para nós melhorarmos diante de Deus. Porque senão fica só mais uma religião, mais um encontro de pessoas. Não vale nada, se a gente aprender certas coisas e ficar apenas no ouvir. E evangelho é prática. Eu disse que evangelho é prática. Não é conversa. Não é aplauso. É prática, é sofrimento. É tomar posições, mudar de vida, atitudes. O apóstolo Paulo teve 2 homens que lhe ajudaram muito.
um cidadão chamado Gamaliel e esse Barnabé. O Gamaliel foi um grande professor da época. Era aquele homem famoso por ser um bom mestre. E Paulo até falou sobre ele, dizendo: eu aprendi aos pés do Gamaliel. Aprendeu a filosofia, aprendeu a cultura, as leis da época. Paulo era um grande professor também, porque aprendeu de alguém muito especial, que era esse Gamaliel. Na vida prática, na vivência, dia a dia, ele aprendeu com Barnabé. Dentre muitas qualidades que esse Barnabé possuía, eu quero já destacar duas. Primeiro, ele tinha visão. Visão, nós já falamos em outras épocas, que não é vista. Vista, todo mundo que está aqui, que não é cego, tem vista. Você tem vista. O que nem todo mundo que está aqui tem é visão. Porque visão é enxergar além do que se vê. E não somente enxergar, lutar para alcançar aquilo que se tem em mente. Aquilo que está além do que eu posso ver. No livro do Atos, esse livro que nós estamos diante dele, o nome Barnabé é citado 18 vezes. Veja que não era um cidadão qualquer. O trabalho dele chegou aos ouvidos dos apóstolos. Se eu tivesse tempo, ia ler contigo, lá no capítulo 4, versículos 34 em diante, que vocês verão que o nome dele era José. E os apóstolos mudaram o nome de José para Barnabé, porque Barnabé significa aquele que incentiva. E significa filho da consolação. Esses dois significados. Aquele que incentiva, consequentemente, filho da consolação. Era um cidadão generoso, homem bom. Ele, nesse lugar que eu te falei de ler, o 4, 34 a 36, ali diz sobre a contribuição que ele deu lá para a igreja. Ele era um exemplo também na contribuição. Ficou sabendo das dificuldades da igreja. Os irmãos sabem que na igreja primitiva não tinha nada, isso aqui é meu, aquilo é seu, não, era tudo em comum. Eles repartiam com os outros para que ninguém sofresse essa questão material. E ali fala claramente que ele, inclusive, doou um terreno para a igreja. Foi o mal do Ananias e Safira. Isso no capítulo 4. Capítulo 5, Ananias e Safira congregava lá também, querendo fazer uma média para os apóstolos, levou uma parte de um bem que eles venderam e disseram que aquilo era tudo que tinha, foi tudo que vendeu. Por causa disso morreram. É tanto que não é bom querer imitar ninguém, é bom ser só o que deu para ser. Né? Cuidado, tomar cuidado com isso. No mundo de hoje, muitas coisas mudaram bastante, né? Mudaram muito. Na década de 70, quando os jogadores ganharam a Copa do Mundo, jogadores brasileiros, quando chegaram aqui no aeroporto, lá no Rio de Janeiro,
o presidente do Brasil, na época, disse: Pelé e os outros jogadores vão ganhar, cada um, de presente, um Fusca 0 km. Na época era o carro da hora. Né? Hoje, algum de nós aqui não quer nem saber do Fusquinha, né? Aí você diz assim, mas o que tem a ver isso aí e tal? O que tem a ver é que Pelé nasceu aqui perto de nós, em Três Corações, e aprendeu a jogar bola, passou a ser o maior jogador de todos os tempos. E o mérito do Pelé, o mérito dele, é que o Pelé tinha visão das coisas que ele fazia. Se tornou, até hoje, ele tem, por ter nascido em 1940, ele tem 77 anos de idade, mas ainda é o maior jogador de todos os tempos. Tinha visão naquilo que ele fazia. Pastor, o que quer dizer? Eu quero dizer que você e eu temos que ter visão do Deus que a gente tem e do que Ele pode fazer através de você. Hoje, Três Corações, cidadezinha aqui encostada em Varginha, não deve ter mais do que 100 mil pessoas. E ficou famosa, Três Corações, só por causa de um menino pobre, filho do Dondim, que morreu lá em Santos com 79 anos de idade. Esse menino, pobre, preto, porque se você não sabia, a discriminação, o preconceito, pode falar o que quiser, mas ainda continua. Foi até uma das coisas que foi bonito e esquisito na época, ouvir, quando o antigo presidente do Brasil, Lula, chegou lá nos Estados Unidos e um presidente preto, que era o Barack Obama, ele disse: você é o cara, falou para o Lula. Eu e você não podemos dar mancada. Você, Lula, porque você é um nordestino, metalúrgico, sem cultura, sem nada. Você chegou a ser presidente do Brasil. E eu, porque sou preto, o primeiro presidente negro para comandar uma nação como os Estados Unidos. Lamentavelmente, o pobre do Lula se enroscou, mas esse Barack Obama segurou o que ele pensou e deu certo. Saiu da presidência, mas continua no auge, porque tem um preço em tudo, né? Não estou criticando nem Lula e nem estou criticando Barack Obama, nem exaltando nenhum deles, que o meu negócio, se eu pudesse, eu abraçava os dois e salvava os dois. Não estou aqui para criticar, dizer que está errado, até porque não conheço, nunca conversei com Lula, nunca conversei com Barack Obama, e cuidado você, que fica ouvindo as coisas e já faz julgamento. Cuidado, você não sabe. Semana passada, por exemplo, tive que repreender um velho de quase 80 anos, porque fica me mandando mensagens, não mora aqui no nosso estado, mora num outro estado, mas fica me mandando mensagem e falando mal de algumas pessoas, inclusive de alguma liderança nossa. Porque ele fica vendo na internet as mensagens, né? As pessoas falando mal, porque é fácil falar mal. É só escutar falar mal, quem não tem controle na língua começa a falar também. Você fala, você conhece ele? Você já viu ele? Já comeu com ele? Não. Por que você está falando? Eu ouvi. Pô, cuidado que você ouve. Então, de tanto eu receber mensagem falando mal de um líder aí, eu invoquei e falei, liguei de novo o tal do Zap lá, e ele ficou uma mensagem de 8 minutos que eu tive que ouvir, aquele tal do áudio que ele mandou, e eu disse, fulano, desculpa te falar a idade que você tem, mas eu quero te contar o seguinte, aprenda a fechar a sua boca.
Você conhece esse fulano? Eu só falando sem responder. Você conhece ele? Garanto que não. Já comeu com ele? Garanto que não. Já pegou na mão dele também? Garanto que não. Então você fica ouvindo muita gente falar mal dele. Se você não sabia, meu amigo, quem tem história para contar tem muitos inimigos. E os inimigos falam mal daqueles que prosperam. E você não conhece. Então, a partir de hoje, você cala a sua boca. E quando me mandar alguma mensagem, fala coisa boa. De coisa ruim, o mundo já está cheio e eu não quero mais ouvir isso aí. E falei um monte de outras coisas que se eu falar aqui, o culto acaba. Mas eu fiquei lá uns quase 15 minutos. Aí, depois de 1h30, ele mandou outro áudio para mim. Ô, Aurélio, você me perdoa, porque não sei o quê, Aurélio. E é verdade. E a gente fala coisa, Aurélio, porque fica ouvindo os outros falar. Então, o que eu te digo? Cuidado. Fico falando mal de gente que está preso. Você não sabe o que é ser preso. Eu nunca fui preso. Eu só visitei preso. Mas a cadeia é o cemitério dos vivos. Mas come, mais bebe. Você queria que matasse? Cadeia é lugar para recuperar quem está lá, não é para matar. O que nós temos de gente ruim na igreja? Maldosa. Coração que é um lixo. Só pensa em matar, em arrebentar. E alguns falam, porque é ladrão. E se for prender os ladrões, nós temos que pegar alguns obreiros, inclusive, e meter a algema nele e levar embora para a cadeia. Porque perante Deus, quem não é dizimista é ladrão. Então nós temos alguns engravatados aí que tinham que estar na cadeia também. Então vamos largar de hipocrisia. Nosso negócio é ajudar, se puder. Falar mal, desejar mal, já basta o diabo. Era um exemplo, esse Barnabé. Era um exemplo. Porque tinha visão. Eu disse um caso de um brasileiro que se deu bem, um jogador, para dizer que se tiver visão, Deus abençoa a sua visão. Mas voltemos aqui ao Barnabé. Quando Paulo ingressou no ministério, foi rejeitado pelos crentes e apóstolos. Porém, Barnabé investiu nele. Isso aconteceu porque ele era um homem de visão. Você quer ver aqui? Versículo 25. Eu li até o 24, mas 11, 24, 11, 25 diz: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Paulo se converteu, o chamado Saulo, veio para a igreja e queria ingressar no meio da igreja. E aí os crentes com medo dele, isso aqui não. Os apóstolos, nem pensar. Esse aqui até ajudou a matar o Estevão. Não, aqui não. Sabe o que ele fez? Compraram uma passagem dele, falaram: irmão Saulo, nós gostamos muito do senhor. Igual tem alguns crentes na igreja, né? Eu gosto muito do senhor, eu gosto muito de não sei o quê, mas é melhor você ir embora. Pastor entende muito disso, né, irmão? Ô, irmão Saulo, o senhor é uma bênção de Deus, tá? É uma bênção. Teve uma visão, não foi? Foi. Mas é o seguinte, irmão Saulo, a passagemzinha está aqui, tá? Você mora onde mesmo? Moro em Tarso. Então tá, vai e não volte mais.
Passagem só de ida, tá? Vai com Deus. Barnabé chegou a dizer, o que é? Cadê ele? Está lá na terra dele, voltou para lá. Barnabé partiu para cima e foi buscar Saulo lá em Damasco. Ei, fala, mas graças a Deus, que Deus dê visão para nós do que é o reino de Deus. Segunda coisa que Barnabé tinha é que ele dava oportunidades. Se eu tivesse tempo com você, eu ia ler uma história que está lá no capítulo 15, 36 a 41. Pode crer que está escrito lá, o que eu vou te contar. Houve uma discórdia entre o Barnabé e o Paulo, porque numa província romana chamada Panfília, tinha um cidadão chamado João Marcos, que por um motivo não escrito, causou algum mal lá para o Paulo e para o Barnabé. E aí surgiu uma outra viagem missionária. Aí o Barnabé falou, vamos levar o Marcos. Paulo disse, não. Ele causou mal para nós lá, naquela viagem lá na Panfília. Ele não quis, viu que ele não foi com a gente quando precisou? Então, larga ele aí. A Bíblia diz que houve uma contenda entre os dois. Entre Paulo e esse Barnabé que ajudou o Paulo. E um foi para um canto fazer a obra para um lado e o outro partiu para o outro canto lá. Porque este Barnabé tinha uma visão muito grande acerca do jovem Marcos. E Barnabé investiu no João Marcos também. E lá no final da carreira, gente, capítulo 4 de segunda carta de Timóteo, você encontra o Paulo, velho, perto de morrer, escrevendo para o Timóteo e dizendo o seguinte, traga Marcos contigo, porque me é muito útil para o ministério. Obreiros, nós, principalmente nós que estamos lidando com o povo, precisamos entender que o obreiro novo erra bastante. Se os velhos erram, imagina os novos. E nós precisamos ter muita paciência. É só lembrar de você, que você vai ver que precisa ter paciência. Como tiveram de você lá atrás. E algum de nós já mata de uma vez, mas não é para matar. É para cuidar. Porque se estiver no meio da igreja, mesmo dando problema, uma hora Deus pode fazer dele uma grande bênção. A nossa parte é tentar ajudar. Já falei um bocado de vezes aqui para minha turma, que chegam para mim, pastor, porque fulano, pastor, porque fulano. Eu falo, a minha parte é ajudar. Justiceiro não sou eu. Deus faz justiça. Eu apenas ajudo. Esse é o meu papel. Você quer saber o segredo para se dar bem nessa vida? Deixa eu te contar uma historinha para você entender o que eu vou te falar. Tinha um cego, que era cego, totalmente cego. E tinha um colega dele que era cego de um olho só. Esse que tinha os dois olhos
cegos, que não conseguiam enxergar. Tinha o corpo, como diz aí, malhado, fortão, o corpo impecável, só os olhos que não funcionavam. Essa coisa, algumas pessoas vão rir do que eu vou contar, mas não devia rir, não. Porque brasileiro ri de tudo, irmão. Nós somos um povo complicado demais, porque a gente ri da própria miséria. Eu acho que essa é a nossa salvação, né? Porque senão eu estava morto. Porque é tanta confusão, gente. É tanto negócio de imposto de renda para pagar. Meu Deus. E vai pagar no lugar do carro, e o negócio é caro. Bom, mas vamos embora. O assunto aqui é outro. O homem que era cego dos 2 olhos tinha um corpo bom, normal de tudo. O colega dele tinha o corpo todo arrebentado e enxergava de um olho só. Combinaram, vamos dar um passeio no rio? Como é que vai? O que tinha um olho só disse, eu não tenho movimento muito nos braços, nem nas pernas, mas você tem. Vamos usar o que você tem e use o que eu tenho. Você faz força aí, e eu aqui te digo como é que vai. Lá no meio do rio, os dois, esse um puxando e puxando. Daqui a pouco, a mão escorregou, aquela peça bateu no olho do que estava atrás, furou o olho do outro. O único olho que ele tinha furou. Então ele falou assim para esse que está na frente, pronto! O que estava na frente achou que era para descer, chegou, aí desceu. Aí você imagina o que aconteceu. Bom, não é de rir não, mas já que vocês riram, pode rir à vontade. Você sabe o que eu quero te falar? Fique sempre debaixo de árvore frondosa. O que é isso, pastor? Se encoste em pessoas que são melhores do que você. Até porque pardal que anda com João de Barro, o máximo que pode chegar a ser servente de pedreiro. Se você tiver juízo, você vai escolher as suas amizades. Tem gente que a vida dele é um bagaço, é uma desgraça, para ser mais claro. Você vai ver quem são os amigos dele. Quem são os amigos? É só árvore seca, que já morreu, que já acabou. Porque mesmo na igreja, tem gente que se pudesse colocava na testa dele assim, a gente colocava, eu colocava, problema, cuidado com essa criatura. Não, francamente, irmão. Tem gente que parece que tem parte com o diabo. Você só ouve falar dele ou dela quando é uma tribulação, quando é uma confusão. Francamente, eu não sei se é só comigo que isso acontece. Mas tem um grupo de gente que você, quando escuta falar dele ou dela, é só encrenca, gente. Nunca se ouve assim, fulano, sabe o que fulano fez? Você não ouve isso. Você ouve assim, sabe o que fulano falou? Sabe o que fulana falou? Você vai falar, o que foi? Você vai ver que é só desgraça. Você quer sair bem na vida? Você quer sobressair? Você quer viver bem? Fique do lado de gente melhor do que você. Por que nosso amigo afundou lá no rio? Escolheu um abagaçado do lado dele, um miserável, todo arrebentado, só tinha um olho. Quando furou aquele olho, não tinha mais nada. Aí ele afundou, ele estava do lado de uma pessoa errada. Esse é o sentido da história.
uma honra quando eu estive na terra da Palestina. Passei 21 dias na Palestina. O pastor Samuel Ferreira, poder almoçar junto, jantar junto. Só não dormia junto porque o quarto dele lá, né, com a mulher dele, e eu com a minha mulher do outro lado lá. Aí já é demais também, né? Mais ou menos 50 presidentes de igreja. Eu estava lá no meio deles lá. Voltei rico de lá. Não estou falando rico de dinheiro, não. Rico de amizade, rico de amor, rico de viver com gente boa. Essa semana mesmo, esse mês agora, eu estou enroscado com tantos compromissos. Em reuniões que tem, inclusive de pastores, que eu sou o chamado, o preletor para falar. Que é uma grande honra. É um grande compromisso, é uma grande... dá uma certa preocupação, e olha como dá. Mas é também uma grande honra. Ou você acha que não é? Mas eu chego em algum lugar aí por aí, alguma convenção nossa, tem um grupinho, sempre um grupinho ali de fracassado. Você chega lá, ele... é só para falar mal do pastor, para falar mal de não sei de quem, para falar mal de quem pecou, para falar mal de quem adulterou, para falar mal de quem foi, de quem desviou, de quem vai ser disciplinado. É só desgraça. E eu chego assim, Aurélio, pastor Aurélio, dá licença, irmão, dá licença. E vou saindo assim, e vou indo assim. Chego lá e encontro o presidente da convenção. Eu abraço o presidente da convenção. E levo sempre um presentinho para ele. Que não tem nada, eu dou uma caneta. A minha canetinha para o senhor. Eu gosto muito do senhor. Então, minha canetinha aqui. E vou por ali. E vou saindo fora. E acabou a reunião, e eu desapareço no meio do mundo. Volto abençoado por Deus. Mas quando eu chegava e encontrava aquela turma já, eu voltava, sabe como? Endemoniado. Não, francamente, frustrado, voltava olhando para baixo, só pensando em coisa ruim. Um dia eu lutei muito com um cidadão aí, trouxe ele aqui para a igreja, e ele só falando mal de um, mal de outro, não sei o que, tal. Falei, irmão, senta bem lá na frente, meu irmão, senta lá na frente. Ele sentou aqui, mas daqui a pouco ele foi lá para trás. Aí quando eu percebi, ele estava lá fora já. E tinha um cidadão aqui, linguarudo, fofoqueiro, um filho do diabo que sempre tem essa desgraça, não tem jeito. Desculpa a franqueza, mas eu não consigo ser fingido. Eu olho e ele está lá atrás, com essa praga lá atrás, conversando fiado. Eu falei, meu Deus, está sendo envenenado de novo lá, porque aquele cidadão é só o que não presta. Então, aí eu desisti do cidadão. Desisti dele. Ô pastor, falei, meu amigo, infelizmente eu não tenho nem como te responder. Nem como te responder. Fique do lado, se coloque debaixo de árvore frondosa. Lá em São João, capítulo 2, casal de jovens resolveram fazer um casamento. Dois cidadãos lá, Caná da Galileia. São João, capítulo 2. Casalzinho resolveu casar e disse, quem vamos chamar para o casamento? Não sei se é a noiva ou se foi ele, resolveu falar, vamos chamar, sabe quem? Maria. Quem é Maria? Mãe de Jesus. Quem mais? Chama Jesus. Quem mais? Os discípulos de Jesus. Lá no casamento está lá Maria, está Jesus, está o discípulo de Jesus. Irmão, ei, casamento abençoado. Fala a verdade, irmão. E o casamento está indo, está tudo bem. Dá mais um golinho de vinho para fulano lá. E um biscoitinho para fulano. E mais uma coisinha cá. Daqui a pouco, ô gente, acabou o vinho. E vai dar um comentário, o que vai ter de gente falando. Sabe o que fizeram? Foram atrás de quem? Maria. Irmã Maria. Seguinte, irmã Maria, o
o negócio acabou, o vinho aqui, né? Maria era gente boa, era ou não era? Porque o filho da Maria, sabe quem era? Jesus. Quem está lá? O filho. Ela foi lá, meu menino, meu filho, acabou o vinho. A turma está reclamando aí. Jesus falou, mulher, em outras palavras, assim, não é a minha hora, eu sou seu filho, assim, na carne aqui, mas eu sou lá do céu, mas não está chegada a minha hora. A Maria falou, pois é, mas o negócio acabou e tal. Aí não sei o que ele falou para ela, que ela foi lá e disse assim, faça tudo o que ele mandar. O que ele mandar pode fazer que vai dar certo. Aleluia! Glória a Deus! Jesus falou, sabe o que está acontecendo aí, mocinha? Rapaz, noivinho, o que quer? Acabou o vinho, o povo está falando e tal. Traga uma 6 talhas dessa aí. Véio. Coloca água. E aí, pode colocar água aí. Pode distribuir de novo aí. Aí começaram a tomar, falaram, gente, o que está acontecendo aí? Geralmente dá coisa boa primeiro, depois é que dá o que não presta. A coisa inferior. Aqui é o contrário. O que é bom é o que tem aqui agora. Pois é. Agora, se aquele casal tivesse deixado Jesus de fora, tem alguns crentes que fazem aniversário, ele nem lembra que o pastor existe. Pastor que orou por ele, que ora por ele, de madrugada, fala com Deus por ele, papapá, luta dele. Casou lá, fez lá um aniversário de filho, de família. Faz lá um churrasco, faz lá um pastor. Não. Você vai lá, é só aquela turma de desviado, fracassado, linguarudo, traidor, divisor de igreja. É os amigos dele. Está lá. Depois diz assim, não sei por que a minha vida é uma desgraça. Você só não quer enxergar, mas você sabe por quê. Você sabe. Você não é doido? Você sabe. É que você é ruim demais. Tem gente que é ruim demais, pessoal. É ruim demais. A tendência dele e dela é só porque não presta. Mas aquele casal foi salvo. A fama daquele casamento foi tão grande que até hoje se fala da bênção que foi lá. Mas 2 coisinhas para encerrar o assunto, que nós aprendemos aqui com Barnabé. Investir nos jovens. Foi o que ele fez. Você conhece a história de Moody? Moody, para você entender um pouquinho, ele, com 17 anos de idade, saiu de casa para trabalhar na cidade de Boston, lá nos Estados Unidos, como sapateiro. Sapataria de um tio dele. E lá no fundo da sapataria se converteu. Ouvindo o evangelho, aquela coisa toda, fizeram oração por ele, lá mesmo na sapataria, e ele se converteu. Começou a lecionar na escola bíblica dominical. E ele saía, quando ia para a escola, logo de manhãzinha, antes da aula, saía nas ruas para trazer aluno para a escola. Naquele tempo, na igreja, as pessoas sentavam, mas alugavam o lugar que sentava. Não era como hoje. E onde ia sentar a família, aquela família pagava o aluguel lá do banco que sentava. Geralmente ele colocava 4 a 5 bancos vazios e ele pagava para colocar gente que ele ia trazer para a escola. Diz a história que em um ano que ele estava lá, a escola dominical de Moody, alunos dele, tinha 1000 alunos. 1000. Um dia,
Um diácono da igreja chegou e disse: você não sabe falar, você não sabe pregar. Aquela turma invejosa, que infelizmente não tem jeito. Não tem jeito. Isso vai ter sempre. Tem que aprender a conviver com isso. Ao ouvir isso, irmã Zenaide, ele ficou muito triste. Passou a sentar no último lugar da igreja, no último banco. Aquela mensagem entrou na cabeça dele: eu não sei falar, eu não sei ensinar, e aquilo deixou ele triste. Mas, no domingo daqueles, levaram um pregador para pregar, e o pregador está falando, chegou o momento da mensagem que ele olhou e disse: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem que se coloque totalmente nas mãos de Deus. O mundo lá atrás levantou a mão e disse: eu quero ser esse homem. Eu quero ser. O pastor falou: vem cá então. Ele foi. Orou por ele. Esse homem passou a ser o maior pregador do século XX. Mude. Sabe o que ele fez? Porque tornou esse homem tão famoso. Teve dia, num dia só, ele chegou a fazer 200 visitas, em um dia só. Gente, nós estamos tão ruim, nós. Tão ruim. Que esses dias um pastor, está aqui, cadê? Ah, está ali. No aniversário de um colega aqui, um pastor, lá na reunião, no culto, me elogiou muito. Sabe por quê? Porque lá na congregação que ele é pastor, teve um crente dele lá que quebrou o pé. E eu fui lá fazer uma visita para o rapaz que quebrou o pé. Por causa disso, fiquei famoso. Uma visita que eu fiz. Eu não fiz nada. Isso não é nada. Mas nós estamos está tão difícil a gente conseguir ser, pelo menos, ser gente. Estou falando nem ser pastor, nem ser cuidador. Estou falando ser normal. Gostar de pessoas. Está tão difícil que fazer uma visita para um doente te torna uma pessoa especial. Que Deus tenha misericórdia de nós. Onde é que vamos parar se continuarmos desse jeito? Onde tem alguém doente, alguém com problema, e tem que insistir para alguém visitá-lo. Esse homem visitou em um dia 200 pessoas. O jovem Moody, considerado o maior pregador de todos os tempos, do século 20, 19 e 20. Esse homem amava muito o povo. Ele amava demais. Ó Deus, manda esse amor para nós. Manda, Deus. Morreu com 62 anos. Mas não dá para falar em grandes pregadores sem citar o nome dele. Agora, irmão, lembra da roda gigante? A roda gigante, às vezes, é a nossa vida. Tem tempos que nós vamos vivendo e tudo dando certo. Nós estamos lá em cima.
Mas tem tempo que a coisa vira e a gente fica lá embaixo. A roda gigante acontece com a gente. Todos nós. Só lembrar da sua vida, filho de ninguém não, é você mesmo. Veja como é que é. Tem tempos que você está cuspindo fogo. Você nem ora, já acorda falando em mistério. Fala, gente, eu estou com tudo. Tem dia que você ora e diz, gente, esse céu está de bronze, Deus não me escuta mais. O que é que eu fiz de errado? Esse dia eu escutei um pastor, lá do Rio de Janeiro, e ele dizia que quando ele era menino, seus 12, 13 anos, o pai às vezes levava ele com os outros para ir, os colegas dele, lá num parque que tinha. E ele às vezes, quando ele estava lá em cima, na roda gigante, porque ele gostava daquele aparelho, brinquedo, ele estava lá em cima, lá embaixo estavam os colegas dele. Você já andou disso aí, roda gigante, sabe como é que é isso, né? Os mais antigos já sabem o que é isso aí. Os novinhos não sabem, porque parece que nem circo tem mais, parque, não sei o que está acontecendo. Mas ele lá em cima, sentado na roda gigante assim, olhou lá e viu os colegas lá. Sabe o que ele fez? Cuspiu. Cuspiu nos colegas. E o outro nem viu, e ele cuspiu de novo. E aquela graça toda. Antes de um mês depois, ele está de novo lá na roda gigante e os colegas dele também. Dessa vez, ele está lá embaixo e alguns colegas dele lá em cima. Ele sentiu cair na cabeça dele um bocado de urina na cabeça dele. Outro colega dele urinou lá e caiu. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem que tomar banho. Aí falaram, aqui a roda gira. A roda andou. Precisamos investir nos jovens. Aliás, cadê o meu menino? Tá aí, meu menino. Estou investindo no você, filho. Uma outra coisa que se aprende com Barnabé. Praticar a misericórdia. E com isso eu acabo. Irmão, ou irmã, é bom ter misericórdia dos outros. Porque vai chegar o dia que você vai precisar da misericórdia de alguém. Você vai precisar. E não é praga, não. O pastor está jogando praga em nós. Não, não. A não ser que você morra logo. Você vai precisar de alguém para te dar a mão, para descer do ônibus. Vai precisar. Ou descer do carro. Vai precisar. Precisar de alguém pegar na sua mão para te ajudar a descer do prédio. Ou subir as escadas do prédio. Você vai precisar de alguém, às vezes, para entrar na igreja. Chega lá na porta. Anda aqui a porta aqui. Anda aqui, senta aqui. Vai, você vai precisar. A não ser que tu morra logo. Morra logo. Porque se você continuar por aí, sua hora vai chegar. Vai. Dia desse eu estava por aí e eu corria, gente, porque eu gosto disso. Aquela roupa de atleta, aquele músculo que eu tenho. Não ri não, eu estou falando sério. Correndo na rua. Pastor, mas o senhor é forte. É isso aí, meu amigo, estou com Jesus. E pá! Agora, 10 minutos eu estou soprando, que nem cavalo velho. E olha que eu não cheguei ainda, como eles falam, a idade do idoso, não, estou... Ei, você vai precisar de alguém para te ajudar a caminhar. Vai. Para levantar do sofá. Dá a mão aí.
Tem misericórdia não? Não sabe que a idade chegou não? Vai chegar para você, hein? Vai precisar de alguém para te trocar. Vai te trocar. É você mesmo que está com 18 anos, 20 anos, cheio de vida. A roda gigante está, ó. Ela não para não, ela continua rodando. Ela roda. Você vai precisar de alguém para colocar comida na sua boca. Vai precisar. E daí por diante. Mas que Deus nos ajude, que a gente aprenda as lições de Barnabé, para quando todos esses tempos chegarem, a gente possa servir a Deus ainda com alegria e com prazer. Deus te abençoe mais e mais, em nome de Jesus.